Hoje é sexta-feira, política chegando mais cedo também aqui no Em Dia. Paulo Roberto já está por aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, saudações. Sob Tudo tranquilo? Tudo sob controle. Preparado para o Festival de Inverno de Campina Grande? Rapaz, estou. Não tanto como o Reginaldo Bastos aqui, né? Que está pronto para ir dançar gafieira com o Carlinhos de Jesus Pois amanhã na Feira Central. Esse era o papo ali da redação agora, Reginaldo amanhã, no projeto Tamanquinhos, de Arnei da Água Maracajá, dançando com Carlinhos de Jesus. É imperdível. Uma coisa assim. Sim, sem dúvida. A quinta-feira foi de popa. Nós aqui nordestinos sabemos o que é o sujeito dar uma popa. Exatamente. O presidente da República... Não é pompa, é polpa. Popa. O presidente da República, Jair Bolsonaro, aloprou ontem com aquele rapaz lá no cercadinho, na saída ali do Palácio da Alvorada. O cara parece que foi sob encomenda, né? Fazer uma pergunta lá, botar o homem numa situação complicada e complicou realmente. Complicou. O negócio ficou tenso lá, viu? Pois é. E à noite teve outra aloprada do presidente da República, Jair Bolsonaro, na costumeira live das quintas-feiras. Sim. Porque ele fica ali, a câmera filmando, e por trás das câmeras tem várias pessoas, assessores, às vezes um ministro ou outro, né? Uhum. E ontem alguém foi ajudá-lo em relação aos números lá, que ele falava em redução de alíquota de um determinado produto, e depois o nome de um produto, acho que um medicamento, cujo nome é difícil, e a pessoa tentou ajudar e disse, não lhe perguntei nada, fique calado, fique na sua. Parece que não estava de bom humor ontem o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, que hoje volta às Minas Gerais, já deve estar em Belo Horizonte outra vez. Segunda vez na semana. Lembre-se que eu tenho dito aqui que Minas é o fiel da balança. Realmente, você tem razão. Lula estava ontem em Minas, fez um comício em Belo Horizonte. Bolsonaro volta hoje. Não é só atrás do queijo de Minas, não. Não, nem do pão de queijo. Não, nem do pão de queijo, não. Tem nada. Tem, como dizia Juarez Amaral, outras coisitas mais. Pois bem, mas tudo faz parte do programa da política e o pessoal todo está correndo atrás daquilo que aqui no Nordeste a gente disse que nesse tempo é a mercadoria mais difícil, que é voto. Correndo atrás do voto. O vereador Gabriel Monteiro foi cassado ontem pela Câmara do Rio de Janeiro. Por que é que a gente fala num assunto desse? É lá do Rio, não interessa? Interessa sim, porque aos olhos de todos nós brasileiros parece que aquele rapaz tem algum tipo de distúrbio. Não deve ser normal. Um ex-policial que se elegeu falando mal dos superiores, teve muitos problemas e no exercício do mandato parece que piorou ainda a situação. Cenas estarrecedoras publicadas nas redes sociais, que é denunciado contra fazendo sexo com menores, filmando, apalpando assessores, homens e mulheres. Ele parece que no sexo é clínico geral. Gostava de fazer de tudo, uma coisa de uma maluquice, né? E publicando ainda mais nas redes sociais. Terrível. Então, 48 votos a 2. Um desses dois foi o dele próprio, ainda teve um colega vereador que votou contra a cassação dele. Corajoso, né? Teve esse sujeito que se solidarizou com ele. É uma notícia interessante que faz a gente, nos leva a uma reflexão. O coração, isso mesmo, o coração de Dom Pedro I, imperador do Brasil, que está como relíquia numa igreja católica na cidade do Porto, em Portugal. Aí nós vemos a imagem de Dom Pedro I, vem para o Brasil na próxima segunda-feira, dentro dessas comemorações aí do bicentenário da independência. Alguns acham que é uma coisa bizarra, outros interpretam como sendo uma homenagem àquele que proclamou a independência do Brasil. E vem direto para uma solenidade no Palácio do Planalto, depois vai para o Itamaraty, onde fica até o dia 8 de setembro, quando retorna para a igreja lá na cidade do Porto. Algumas igrejas mantêm essa tradição de guardar relíquias de pessoas que foram santificadas. Até aí eu entendia, porque eu já fui coroinha e você é diácono. Agora, para quem não é santo... Eu sempre soube dos santos, né? Mas fica feito o registro de qualquer forma. Isso. O Tribunal Superior Eleitoral resolveu divulgar detalhadamente a relação de bens de todos os candidatos. Lembra-se que nós falamos aqui que, divulga o sujeito tem 5 casas, 3 apartamentos, 2 carros, ações nas empresas A e B. Aí aquilo era o que pensava o ministro Luiz Edson Fachin. Vejam vocês que quando muda a direção de alguma coisa, quando muda o presidente, mudam também as diretrizes. Agora o ministro Alexandre de Moraes assumiu o TSE, disse, divulga tudo. Placa de carro, nome de empresa, onde fica casa, apartamento, não quer nem saber.
E, seguindo a filosofia do filósofo Chico Alemão, nosso colega... Manda quem pode. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É bom e é ruim, não é? É bom porque dá transparência. E é ruim porque você sabe que tem uns aproveitadores que podem se... Pode ser ruim para o dono, aquele que tem um patrimônio grande. Exatamente. Né? A pessoa, aquela casa é dele, aquele apartamento é dele, aquela Ferrari, aquele Lamborghini, não é? Não tem essas coisas todas? É verdade. No plano local, complica-se a situação do ex-governador Ricardo Coutinho no que se refere à sua candidatura ao Senado. Tem uma decisão da ministra Rosa Weber que complicou a situação dele ainda mais e agora tem outra para sair de Carmen Lúcia e a ministra não despachou e depende de uma decisão do plenário, do Supremo, que não dá sinais de que vai apreciar isso agora. E aqui na Paraíba, pressão e mais pressão do Tribunal Regional Eleitoral, depois que o Ministério Público Eleitoral pediu exatamente a impugnação da candidatura de Ricardo e o corte de verbas do fundo eleitoral para a sua campanha. Então, Ricardo Coutinho hoje está naquela base que a gente sempre conversa aqui nos bastidores de todos contra um. Porque na campanha aqui da Paraíba, por exemplo, o governador é situação, João Azevedo. Aí todos os outros candidatos se voltam contra ele. Porque todo mundo imagina que ele vai para o segundo turno e cada um da oposição quer ir. Na eleição presidencial é a mesma coisa, todos contra um. Todos contra Bolsonaro. E parece que em determinados setores, segmentos aqui, estão todos contra o ex-governador Ricardo Coutinho. Além disso, teve aquele prazo que foi dado a ele de 72 horas para a apresentação de certidões, que expira, salvo engano, amanhã. Complicado, né? Está complicado mesmo. E Mas ele tem plano B? Tem plano B. E esse era o questionamento de hoje, na Boca Maldita de Campina Grande, no calçadão da Cardoso Vieira. A bolsa de apostas que nunca cessa, já estão apostando jogos da Copa do Mundo do Catar, por aí você tem uma noção. Mas a aposta de hoje era, quem Ricardo indica como candidato se ele não puder registrar sua candidatura? Amanda Rodrigues, a esposa dele, aí está Ricardo com ela, é o nome mais cotado na Bolsa de Apostas da Boca Maldita de Campina Grande. E aí teríamos um duelo para o Senado de duas mulheres, Poliana Dutra e Amanda Rodrigues. Ela tem uma experiência de serviço público? Acho que ela atuou como secretária. Sim, ela atuou, né? parece que como secretária, mas exercendo o cargo eletivo, não. Realmente como secretária. Seria o plano B, então, de Ricardo Coutinho, o que faria com que Veneziano ficasse entre as mulheres. Entre Maísa Cartacho e Amanda Rodrigues. É isso mesmo. Então vamos esperar, porque realmente assim, é questão de prazo agora, né? Prazo correndo, entendeu? Mas é uma tendência. Pois é, segunda-feira começamos aqui as entrevistas com os candidatos a vice-governador. E a nossa estreia será com Lucas Ribeiro, que é vice-prefeito de Campina Grande e que é candidato a vice-governador do estado. Sempre no segundo bloco do nosso Em Dia, né? Eu e Paulo estaremos aqui entrevistando. Então, até segunda, né, Paulo? Saudações, bom fim de semana. Para você também. Felicidades. Muito bem. Bem, e dentro da programação, dessa cobertura que a Rede ITA preparou para as eleições de 2022, a gente recebe aqui no Em Dia, como eu falei agora, na próxima semana, os candidatos a vice-governador. Cada um dos postulantes ao cargo terá 15 minutos para responder questões de temas livres, feitas por mim, Paulo Roberto, e claro, por você aí de casa, que pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. Vamos conferir a chamada? As eleições 2022 estão chegando e a Rede ITA te ajuda a escolher os melhores representantes. De 22 a 26 de agosto, o Em Dia realiza a rodada de entrevistas com os candidatos a vice-governador. Vamos conhecer as propostas e opiniões dos políticos. O nosso encontro é de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. Eleições 2022. Você assiste a democracia na tela da Rede ITA. Pois é, então eu espero que você esteja conosco a partir de segunda, inclusive participando, mandando sugestão de perguntas, enfim. E chegou